Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Mas voltando à coisa do impacto, você já se deu conta que hoje você pode representar isso? Você representa isso, na verdade? Os jovens atores que estão chegando, vou contracenar com Débora L. Já aconteceu? Você já sentiu isso? Como é que é lidar com isso? E outra coisa, você sente diferença da jovem atriz que você foi, chegando para contracenar com grandes nomes, dos atores de hoje? São duas perguntas numa só. Pergunta interessante essa. Olha, Américo, já ouvi, sim, muito isso, mas eu vou te dizer que isso me surpreende sempre que eu ouço, porque eu não consigo... sabe assim, Mas Débora, não é uma surpresa ruim, mas é uma surpresa, preciso dizer que é. E eu acho, assim, o que eu acho interessante assim, no trabalho do ator, o trabalho do ator é uma troca, né? Realmente é uma troca. Não é, tudo bem, a gente, televisão, pelo menos, a gente estuda sozinho em casa e não sei o quê, e chega lá, se bem que eu, cada vez mais, assim, estou ali numa série, numa novela, eu pego muito meu núcleo e falo, gente, vamos passar cena juntos, vamos lá em casa no domingo, a gente passa as cenas da semana. Eu gosto, assim, sabe, eu acho que isso, além de criar a intimidade que tem que ter, eu acho que ajuda muito, porque é um trabalho coletivo mesmo, a gente cresce com o outro. E eu acho que a gente cresce muito com os jovens, assim, da mesma maneira que eles crescem com a nossa experiência, a gente cresce com sabe o tesão, esse tesão, essa vontade de agarrar tudo e de fazer tudo e ter muita energia e ter um frescor, assim. A gente também cresce muito. Então, por exemplo, no meu último trabalho em televisão, né, que foi Verdades Secretas 2, o meu núcleo tinha o Celso Frateschi, que foi meu professor na EAD, e aí tinha meus filhos, que eram o Johnny Massaro, maravilhoso, que já foi meu sobrinho numa outra novela, e tinha a Júlia, que eu não conhecia, que é maravilhosa. Júlia? Júlia Stockler. Júlia Stockler, tá. Stockler é maravilhosa, uma atriz maravilhosa. E, assim, realmente, dois atores maravilhosos. Eu fiz uma peça com o Johnny há 3 anos atrás, que foi Estranhos.com, e que a história era isso, de uma pessoa mais velha, na verdade, uma autora de livros mais velha e um autor mais jovem, e fizemos juntos. E, assim, o Johnny no palco é uma loucura, ele é um monstro, ele é um... Então, é uma troca, sabe? Não tem essa de que, eu estou aqui porque eu sou mais velha, eu já tive, e você está aqui. Não, é assim. E eu acho que tem que ser, porque senão não tem troca. Porque o que eu tenho em experiência, que eu posso dar, eles têm nessa coisa no frescor, no talento também, no tesão e no tudo. Então, tem que ser assim, de igual para igual. Eu adoro claro, com jovens com talento, mas aí, seja jovens, médios ou velhos, com talentos, óbvio, né? Mas
Mas é isso, mas eu preciso dizer que eu me surpreendo, sim, cada vez. Já ouvi e me surpreendo, assim, porque eu não consigo... Mas não a consigo me relação botar desses nesse lugar. jovens com os mais velhos, e com a profissão, sobretudo, é diferente da jovem que você foi, da jovem que a Renata foi. Eu acho que eles encaram a profissão diferente. Eu tenho a Américo, impressão, depende, né? você me corrige se eu estiver errado na tua visão, que você, por exemplo, a tua geração não se preocupava com sucesso, se preocupava com êxito, coisas diferentes. E o pessoal hoje quer sucesso. Então, eu acho que depende. Tá. Se você for conversar com o Johnny Massaro, que tem 28 anos, se você for conversar com a Júlia Stockley, se você, assim, realmente eles não são esses jovens. Depende. Tudo bem, hoje em dia a televisão dá um sucesso tão instantâneo que muitos vão por esse caminho. Mas realmente não são todos. Realmente não são todos. Então, e eu acho que antigamente não tinha essa facilidade, não tinha tantos meios de comunicação, não tinha rede social, não tinha essas coisas, né? Então era mais difícil. Mas tinha a revista Amiga, tinha a revista Contigo, tinha, né? Enfim, então isso mudou, mas não são todos que entram nessa. E eu acho que, para mim, pessoalmente, é mais interessante quando você não entra, não é nem pelo êxito, não, que eu acho, é pelo trabalho em si, sabe? O prazer. Por exemplo, eu estou ensaiando agora uma peça, 3 mulheres altas, com Natália Timber e Natália Dill. Então, eu estou ali no meio, né? Então, eu tenho a Natália Timber, imagina, eu já trabalhei muito com ela em televisão, muito. Meu segundo trabalho em televisão, Moinhos de Vento, Moinhos de Vento, não, como é que chama o meu segundo trabalho em televisão? Foi uma série também. Meu Destino é Pecar, isso, Meu Destino é Pecar. Você lembra o nome do personagem? Era um nome diminutivo, não era? Era Netinha! Arlete Castro, que era Netinha. Isso. Netinha, exatamente. A Natália estava ali, ela era amiga da Nissete, melhor amiga da Nissete, que era minha mãe. Que era minha mãe e minha mãe de Nucélia. Então, assim, nisso, assim, eu já fui filha da Natália, eu já fui neta da Natália, eu já fui sobrinha da Natália, eu já fui tudo da Natália, já trabalhei a beça com ela, e a gente sempre teve essa coisa, vamos fazer teatro juntos, porque ela é muito de teatro. E agora estamos fazendo. Que maravilha. E tem a Natália Dill, eu digo sou eu e a Natália, já a Natália Dill e a Natália Timber. Então tem essas duas coisas que eu, por mais que eu já tenha trabalhado com ela, eu admiro ela enormemente, assim, é uma honra eu estar fazendo isso com ela, é um prazer eu estar fazendo isso com ela, né? É uma oportunidade única, assim, sabe? Então, sim, com certeza. Eu acho que a gente continua assim na vida. E aí a gente estava falar essa coisa desse. Como é gostoso essa parte, essa fase do. Eu também gosto, depois que estreou, obviamente, de apresentar tudo, mas também essa parte do ensaio, o fazer, o ir construindo junto, sabe? Ver uma forma, né? Com as pessoas, com o diretor, você encontrando o personagem. Por isso que eu chamo esses núcleos de agora, né? É isso também, você vai ficando mais velho, você vai entendendo as coisas que você precisa. Por isso que eu comecei também a falar isso, chamar para minha casa. Gente, vamos passar o texto juntos aqui, vamos falar dos personagens, porque televisão é tudo mais rápido, não tem esse tempo quando você está lá, que tem no teatro, né? Então, vamos fazer isso, porque é esse construir ali, é um ofício, é uma labuta. As pessoas acham que é um trabalho fácil, mas não, é uma labuta, é trabalho árduo. Teatro eu conheço um pouco melhor, porque não sei se você sabe que eu sou autor, né? Você é autor, que maravilha! De teatro! De teatro, eu estreiei, a minha peça de estreia foi com o Jaiminho, que você deve conhecer. Claro. Querido Jaiminho, e com a Angelina. Ai, que ótimo! Estrearam em São Paulo, depois a gente foi para o Rio, e depois de lá para cá eu fiz algumas peças. Então, teatro eu conheço bem. Mas sempre do que a gente está falando, dessa coisa de encarar a profissão, meu corretor perguntou o seguinte: dom, talento ou vocação? O que faz, ou qual a mistura que faz dar certo? Porque às vezes a pessoa tem talento, mas não tem vocação.
às vezes tem a vocação, mas não tem o dom, às vezes tem uma coisa. Eu acrescentaria um quarto ingrediente aí, que é o carisma, que isso a pessoa ou tem ou não tem. E, aliás, você tem bastante, eu te acho bastante carismática. Agora, dom, talento e vocação. Como que é essa combinação para a coisa funcionar? Eu acho que tem que ter tudo. Porque você pode ser muito talentoso e não ter realmente a vocação, que é isso, que é você ter também o seu prazer, o seu tesão, estar nesse dia a dia, nesse ofício que não é fácil, que é duro, que é angustiante, que é desgastante. Para mim, a vocação é isso, né? E você ficar com os pés no chão, você não se deslumbrar com o sucesso, você saber que é um trabalho, na verdade, como outro qualquer. Importante, sim, porque a cultura é importante para um país. Assim como os médicos são importantes, assim como os professores são importantes. Esses, então... Assim como, não é? Assim como o lixeiro é importante. Imagina se não tivesse lixeiro, ia ficar tudo um nojo pelas ruas. Enfim, todos os trabalhos têm a sua importância. Então, para mim, isso tudo está dentro da vocação. Então, se você tiver só um talento maravilhoso, mas você não tiver essa consciência, você está à procura só do sucesso, sei lá, de aparecer, não vai dar certo. Eu acho, para mim, assim, entendeu? Sim, eu concordo com você. Para mim, tem que ter o talento e a vocação. Eu até acho que talento você pode burilar, vocação você não constrói. Talento você pode burilar, mas se você não tem, você não constrói. É claro, tanto que quando você começa, o seu talento tá verde ali, né? Você precisa trabalhá-lo, e é isso que você faz realmente com o tempo. Agora, se não tem como construir também, assim como a vocação. Sim, não tem. Sim. Eu acho que precisa ter os dois mesmo, sabe? Eu acho. Aí, vamos seguir adiante aqui. Toda uma formação em teatro, né? Uhum. Público de teatro, conheci a linguagem de teatro como público, depois como aluno, depois como profissional. Você começou profissionalmente em teatro, né? Não, a primeira coisa que eu fiz profissional, na verdade, foi em televisão, que foi Moinhos de Vento. Eu ainda estava na faculdade de teatro e fiz o Moinhos de Vento. E depois fiz Meu Destino é Pecar. Já tinha também... A primeira peça profissional que eu fiz foi já aqui no Rio, foi Ligações Perigosas. Então, eu fiz essas coisas de televisão antes. Quer dizer, eu fiz as coisas de teatro na EAD, as montagens que tinham na EAD. A gente fez até uma montagem que chamou Laços, que a gente foi para um teatro, porque foi uma montagem que fez muito sucesso. A gente foi para o teatro, e foi a primeira montagem da minha turma, assim. Não foi nem a última, foi a primeira. E a gente ficou 3 meses em cartaz, mas nós éramos ainda todos estudantes de teatro. A minha primeira peça profissional mesmo, com DRT, digamos assim, foi aqui no Rio já, que foi Ligações Perigosas, direção do Posse, com Marieta, com Strasser, com Cássia Kiss, com Marquinhos Palmeira. Foi a primeira. Então, a minha formação é de teatro, mas o meu primeiro trabalho profissional, ganhando um salário, digamos assim, foi o Moinhos de Vento, que eu ainda estava na faculdade. Então, sabe o que eu quero saber de você, quando eu te perguntei isso? A adaptação às linguagens, porque são linguagens completamente diferentes. Você foi preparada para ser uma atriz de teatro, de repente estava na televisão, tudo bem, era Walter Avancini, mas era uma coisa diferente para você. Completamente. Teatro é tudo grande. Televisão, além da questão da continuidade, que no cinema ainda é pior, como é que foi a pessoa que conhecia teatro, a profissional que conhecia teatro, que estudava teatro, que via teatro, de repente ter que trabalhar em televisão? A linguagem foi fácil se adaptar? Não foi, mas realmente eu tive muita sorte de ser o Avancini. Eu me lembro até hoje de um dia que ele lá me dirigindo no estúdio, saiu da suíte, onde fica o diretor, veio para mim e falou: Débora, isso aqui é televisão, olha ali onde está o microfone, você não está falando para a última fileira. Mas eu estava na escola ainda, mas eu tinha realmente experiência de televisão nenhuma.
e de teatro eu tinha na escola, que eu tinha feito essas peças desde criança, e estava na faculdade de teatro, estava ali terminando. Então, ele falou, é pequeno, é uma coisa, não é só a voz, é tudo, é pequeno. Então, eu tive realmente a sorte de ter o Avancini, e ele fez comigo um trabalho que é o que eu levo até hoje assim, em televisão. Ele sentou comigo, ele sabia que ele estava pegando uma pessoa completamente inexperiente, e ele também não é bobo nem nada, queria que eu fizesse direito para ficar bom, né? A história dele também. Então, assim, ele ensaiou comigo antes. O primeiro dia sentamos, não foi para gravar. E ele virou para mim, eu já tinha os capítulos, já tinha tudo, ele virou para mim e falou assim, bom, e aí, qual é a espinha dorsal desse personagem? Eu falei, hã? Ele falou, qual é a espinha dorsal? Eu falei, caramba, não sei do que você está falando. Quer dizer, eu não conseguia nem falar assim, porque não tinha uma maturidade, né? Era uma avancina, aquela coisa. Aí ele falou, Débora, tem uma coisa que você precisa achar, porque realmente televisão é diferente de teatro, que você precisa achar em todo personagem, e que essa espinha dorsal vai permear todas as cenas, independente do que seja a cena. É uma cena de amor, é uma cena de ódio, é uma cena de alegria, é uma cena de tristeza, é uma cena... Isso você tem que achar. Qual é a espinha dorsal desse personagem? E no caso da minha personagem, lá no Vento, da Teresa, era esse buraco que ela tinha da perda da mãe, né? Então, mas, assim, ele me ensinou a encontrar isso, sabe? Assim, então, desde as coisas técnicas de voz e pequeno e barará, até como construir um personagem para a televisão, que é realmente um trabalho mais solitário, né? Que você recebe os capítulos e você vai para casa estudar. Você tem, tudo bem, hoje em dia até mais, porque quando eu comecei, bem mais, encontros com o diretor antes, existe workshop. Quando eu comecei, não tinha nada disso em televisão. O Avancini fez isso, mas não tinha isso. E eu tive sorte que meu segundo trabalho em televisão, que foi o Meu Destino é Pecar, quem começou dirigindo foi o Ademar Guerra, que é um diretor de teatro, um super diretor de teatro. Então, também era um diretor que me pegou pela mão e foi me ensinando. Eu tive sorte, sabe?